Quinta-feira, na 21ª semana do Tempo Comum, 28 de agosto de 2025, memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, no ano 354 e faleceu em Hipona, na mesma região, em 430. Uma vez convertido, foi aclamado bispo pelo povo. Dotado de brilhante inteligência, Agostinho escreveu grande número de obras que se tornaram referência indispensável para todas as épocas, inclusive para a formação presbiteral atual. Fundou a Ordem dos Agostinianos e é considerado o pai de várias formas de vida religiosa. A seu exemplo, sejamos sempre vigilantes e fiéis em nosso serviço ao Reino de Deus. Santo Agostinho, rogai por nós. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, renovai em vossa Igreja o Espírito com o qual dotastes o Bispo Santo Agostinho. Repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos de 7 a 13. O salmo responsorial será o Salmo 89, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão Saciai-nos de manhã com vosso amor. E o Evangelho será o de Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Paulo agradece a Deus e está muito confortado, em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia que chega a ele a respeito da fé dos Tessalonicenses. Deseja revê-los e pede a Deus que dirija seus passos para lá, para que volte a Tessalônica. Agradece a Nosso Senhor numa alegria que o invade, porque os Tessalonicenses estão correspondendo a todas as exigências do caminho cristão. O que houver ainda a completar, Paulo quer ir e solicitamente oferecer. Pede a Deus que lhe ajude a isso. E pede ao Senhor também que conceda que o amor entre eles e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que o próprio Paulo tem e sente pelos Tessalonicenses. Que assim os corações deles se confirmem numa santidade sem defeito aos olhos de Deus Pai, para o dia da vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo, então, tem um apreço pela comunidade de Tessalônica, aliás, por todas as comunidades, ama essas comunidades que para ele custaram tanto sacrifício, desde as viagens a tudo o que sofreu durante as viagens e sua permanência nessas comunidades. O salmista hoje nos leva a rezar dizendo: saciai-nos de manhã com vosso amor. E ao começar esse dia, peçamos ao Senhor esta graça, que o seu amor nos sacie, a ponto de tê-lo para dar a alguém. Amemos ao Senhor e nos sintamos amados por Ele, e poderemos amar os outros. Assim viveu Aurélio Agostinho, o grande Santo Agostinho, filho da esposa, mãe e viúva que celebramos ontem, Santa Mônica. A sua vida foi uma experiência profunda de Deus, de busca, numa caridade inteligente que o levou a preparar a regra agostiniana, baseada inclusive em São Basílio, para a vida religiosa dos seus confrades e de tantos que o seguiram na mesma regra. O amor de Deus, que
sempre Agostinho sentiu de uma forma antes anuviada e depois totalmente revelada e luminosa, porque chegou a dizer: beleza tão antiga e sempre nova, tarde te encontrei, tarde te amei. Agora serviria para que o amor de Deus o saciasse. Disse ao início do livro As Confissões: Senhor, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração continuará sempre inquieto, enquanto não repousar em ti. É de uma riqueza incalculável e de uma grandeza a literatura agostiniana, a teologia de Santo Agostinho, que influenciou a Igreja ao lado do grande Santo Tomás de Aquino durante todos estes séculos. Saciai-nos de manhã com vosso amor ao Senhor e teremos uma torrente de amor e de graças para distribuí-la ao longo desse dia festivo em honra de Santo Agostinho em nossas próprias vidas. Jesus, no Evangelho, pede aos discípulos que fiquem atentos. Por quê? Porque a iminência do fim de nossas vidas deve nos levar a um estado permanente de vigilância, de atalaia, de preparação. Sim, nossa peregrinação na esperança está nos levando, sim, para um ponto de chegada. Para onde estamos indo? Esta pergunta deve ser feita por cada um de nós o tempo todo. O Senhor nos fez para si e o nosso coração continua inquieto porque está se dirigindo para o Senhor que nos fez e nos chamou assim. Mas há uma tentação de descuidar disso, de levar a vida de uma maneira que não preveja, que não nos prepare, que não nos advirta para o encontro com o Senhor aqui e depois daqui. Portanto, nós somos pessoas escatológicas. A nossa vida tem uma dimensão escatológica premente e permanente. Nós estamos esperando a volta do Senhor, mas Ele já está vindo, Ele já veio, está vindo e virá. E nós estamos indo ao encontro do Senhor e já o encontramos na Eucaristia, na palavra, nas pessoas, nos problemas, nas cruzes do dia a dia, nos desafios, na ousadia, na coragem, no testemunho, na santidade e na tepidez da oração, da simplicidade da natureza, de tudo aquilo que cotidianamente ocorre em torno a nós. Até mesmo na realidade da morte, que chega para uns antes que para nós. Sim, como todos os nossos que estão indo, já vão, também chegará o nosso momento de sair deste mundo. Jesus, então, usa parábolas. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria vigiando, para não deixar que sua casa fosse arrombada pelo ladrão. Por isso é necessário que todos fiquem preparados, se preparem, porque o Senhor vai chegar numa hora em que a gente não sabe, não pensa. E então é preciso ser como um empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados da sua casa para lhes dar alimento na hora certa. Será feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo dessa maneira. O Senhor mesmo confiará a administração de todos os seus bens, mas o empregado mau, infiel, desatento, que não viver nesse contínuo advento, nesta vigilância, e pensar o Senhor está demorando, ou viver como se ele não viesse mais, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor vai chegar no dia em que não se espera, numa hora que ele não sabe, e o Senhor o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, são todas imagens terríveis para dizer, é bom não descuidar. Que o Senhor nos dê a graça de uma vida zelosa, para fazer o bem por todo o tempo que a gente tem. Façamos o bem logo a todos, de modo contínuo e caprichoso. Do nosso capricho vai depender também o nosso futuro. Que Deus nos permita sermos vigilantes, fiéis e prudentes. E seja Ele
feliz pelo bem que fazemos, pela correspondência que lhe damos, e sejamos nós recompensados por tudo o que o Senhor está nos pedindo, espera e vê concretizado em nossa conduta. A todos um dia abençoado por Santo Agostinho. E o Santo Padre, o Papa Leão, que é seguidor de Santo Agostinho, é membro da ordem fundada por ele, nos abençoe para que tenhamos uma vida bonita como a dele, como guia de nossa igreja atualmente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.